Lucas, no capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler e gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Hoje pela manhã nós estivemos aqui na igreja, Deus nos deu uma palavra abençoada falando de caminho, mas o texto que Deus nos deu de manhã foi que o caminho é estreito, que a porta é apertada. Foi um texto e uma mensagem voltada para nesse posicionamento. E agora à tarde o Espírito Santo tratou comigo também em caminho, mas uma outra coisa, e nós estaremos então ministrando ao coração dos irmãos. Quem achou, diga amém. Então Lucas capítulo 24, verso 13 diz assim, coloca para mim aqui se possível, está aqui já no Data Show. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser como assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram-lhe e desapareceram-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como dele foi conhecido no partir do pão. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez diante do Senhor aqui estamos, e eu quero agradecer o Senhor, Pai. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor nos pôs no seu caminho. A tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ti. Senhor, fala conosco. Não fala o que nós queremos ouvir, não, Senhor. Fala o que nós precisamos ouvir. Fala por amor a ti mesmo, fala por amor à tua palavra, fala por misericórdia da minha vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos,
A maneira como nós vemos a vida depende muito da vida que nós desejamos. Quando nós temos uma vida com propósito, quando nós temos uma vida com projetos, e baseado nos propósitos que temos, nos projetos que temos, visualizamos, cremos, olhamos com os olhos da fé, dessa maneira as coisas começam a se formar. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza daquelas coisas que eu espero. Quando eu tenho esperança no amanhã, quando eu vejo com bons olhos, então, verdadeiramente, da maneira que eu creio, se fará. Pois o Senhor diz na sua palavra que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que forma e que Ele é o Deus que estabelece. Amém, irmãos? Deus faz, Deus forma e Deus estabelece. Mas Ele estabelece mediante a maneira como nós estamos enxergando, vendo, entendendo, crendo e vivenciando. Ele vai estabelecer a medida da nossa fé. Ele vai estabelecer a medida do alicerce de fé que nós criamos nessa vida que estamos vivendo. Se nós tivermos olhos de tragédia, nós não veremos a Deus. Se os nossos olhos são maus, o nosso corpo, diz a Bíblia, se torna tenebroso. Mas se os nossos olhos são luz, o nosso corpo se torna iluminado. Lamentação de Jeremias 7:51 diz que os nossos olhos apontam ou posicionam a nossa alma. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações. Coloca aqui para mim, irmão, por favor. Diz que os olhos movem a nossa alma. Lamentações de Jeremias, se eu não me engano, 3:51, diz isso. Diz assim: o meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Se eu olho para cima, eu vejo o céu. Se eu olho para baixo, eu vejo a terra. Se eu olho para o sol, eu vejo luz. Mas se eu olho para um buraco, eu vejo trevas. E a minha alma vai se mover de acordo com os meus olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Amém, irmão? Se eu tenho olhos bons, que acreditam, que têm esperança, que creem, verdadeiramente eu vou conseguir ver as coisas grandes de Deus na minha vida. Mas se os meus olhos são olhos obscuros, são olhos pessimistas, são olhos que depreciam, que aceitam ser depreciados, então eu começo a me tornar uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem medo de tudo e de todos. Veja que esses moços, esses dois homens, eles vão para o caminho de Emaús no domingo, no dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é no mesmo dia. Então, veja, versículo de número 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, foi o dia que eles foram para o caminho de Emaús. Ora, a bênção do Senhor estava em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha dito que eles não saíssem de Jerusalém. Jerusalém é a cidade ou a habitação de paz. Ali está estabelecido o centro religioso do mundo. Mas ao invés de eles ficarem em Jerusalém, eles saem de Jerusalém. Há mais ou menos uma distância de 14 ou 15 quilômetros, como Jacareí e São José dos Campos, mas eles saem de Jerusalém. E mesmo sendo 3 dias depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, que foi na sexta-feira, no domingo, eles ainda estavam lendo o jornal da sexta-feira. Você já leu o jornal atrasado? O jornal de ontem? É horrível, né?
Você lê uma notícia e fala, poxa, mas isso aqui já não é mais isso. Isso aqui aconteceu há um mês, agora a situação é outra, não é isso? Será que nós temos esta, vamos chamar de mania, de ler o jornal de ontem? Os que já estão na idade doenta, 40, 50, 60, lembra daquele desenho, daquela hiena que falava, ó vida, ó azar, não vai dar certo, o que eu vou, eu sabia que não ia dar certo, ó vida, não é? Às vezes a gente age dessa maneira, nós começamos a ler o jornal de ontem. Irmão, a situação presente não é permanente. A situação que você possa estar vivendo hoje e que desagrada ao teu coração, que obscurece os seus olhos, elas não são permanentes. E preste atenção se você não está hoje lendo o jornal de ontem. Eles estavam no caminho de Emaús e eles diziam, puxa, você viu Jesus, você lembra que ele conseguiu curar o cego Bartimeu? Sim, eu vi que o Bartimeu começou a gritar atrás dele, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele disse para Bartimeu, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu disse, eu quero ver. E ele disse, veja. E Bartimeu começou a enxergar. Mas agora, ele morreu. Mas você viu aquela mulher com fluxo de sangue, que mulher atrevida, tendo ela um fluxo de sangue, entrou no meio dos homens e tocou no seu vestido, e ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher se manifestou e disse, Senhor, foi eu que te toquei. E ele disse, filha, vai em paz, a tua fé te curou. Mas hoje, ele morreu. Mas você viu Jairo, um principal da sinagoga, que chegou até ele, e todos diziam, a sua filha já morreu, não importune mais o mestre. E ele disse para Jairo, crê somente. E quando ele chega lá, ele pega na mão da menina, levanta e disse, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou. Mas ele agora morreu.